para esse linha de passe de hoje. Daqui a pouquinho tem o Campeonato Paulista, hein? As definições dos confrontos aí da próxima fase, mata-mata, quem decepcionou, quem foi bem, tudo isso com a sua participação, claro, sempre. Pedro Ivo Almeida. Boa noite, hein, Pedro? Tudo bem, William? Abraço Tudo a bem. você, Brele, André, Mauro, fã de esporte com a gente. Surpreendente ou não esse 1-0 do Vasco? Eu acho que foi a possibilidade de vitória do Vasco, ela foi sendo construída ao longo das últimas semanas, né? Porque o Vascaíno ele chega muito empolgado ao domingo, ao clássico de hoje, não só pelo que o time tem tentado fazer com a bola, né? Um período inicial de trabalho, de oscilação, mas também porque ele olha para o outro lado, ele olhou para o outro lado, no caso o rival, o Flamengo, durante os últimos anos, com muito respeito e com uma distância muito grande. Então, ao longo das últimas semanas, essa distância parece que ela vinha sendo encurtada com Supercopa, tropeço do Flamengo, Mundial, tropeço do Flamengo, tropeço na Recopa, e a partir de terça-feira, quando o Flamengo tropeça, o Vascaíno estufa o peito. Eu estava até comentando ali na redação, o Flamengo deu esse peso ao clássico. Fosse um título do Flamengo, 2 títulos do Flamengo nas últimas semanas, seria um clássico de Flamengo talvez mesclando o time, o Vasco querendo se afirmar, mas o Flamengo deu um peso muito grande ao clássico, e o que o Flamengo não fez hoje, no primeiro tempo, quando tinha mais posse de bola, abriu o caminho para um Vasco achar a vitória no segundo tempo. Poderia ter feito 2-0, poderia ter feito uma boa partida do Santos, e quando o Flamengo e Vasco, que já foi uma distância muito grande, você veio com o Santos com uma boa partida, tem algo muito errado. Mas pegou um pênalti, né? Foi tão cobrado na terça, hoje pegou. E uma dificuldade muito grande, um Flamengo superior tecnicamente, não taticamente, mas de construir. Após esse belo gol do Pumita Rodrigues, que a gente está vendo aí agora. Isso não é um belo gol. Isso é o quê? Não defina para mim. Um golaço, então tá bom. O André obrigado, André. Um pouco mais emocionado. Obrigado, André. Subiu o nível. Ponto alto. Mas o André tem razão, Mas só para completar e passar para os companheiros. Meu Deus. Me chamou a atenção a dificuldade do Flamengo de se concentrar, de criar, do Vitor Pereira, que parece que começa a substituir ali de qualquer jeito. Bota o Matheus Gonçalves, porque vinha bem, mas no outro posicionamento. Bota o Matheus França, mas de um outro jeito. Puxa jogador daqui, puxa jogador dali. Não parecer saber o que fazer. O Vasco administra. Cerca, pressiona, segura o resultado, tem possibilidade de fazer outro gol. Agora o Flamengo muito longe do empate na reta final, quando o Vasco ali nos 10 últimos minutos, 15 minutos, consegue se estabelecer. Interessantíssima a entrada do Marlon, acho que são boas notícias, não só a vitória. Jovem Marlon Gomes, o Capasso muito bem, o zagueiro também. Que entrou também, segura, né? No segundo tempo, principalmente do goleiro Jardim. Então o Flamengo criou essa condição, principalmente também, de ser uma grande vitória do Vasco. O Flamengo, pelo que não vem fazendo, valorizou muito essa quebra de tabu, essa quebra de jejum, essa volta de um certo orgulho ali do Vasco, que sabe, o torcedor sabe que o Flamengo ainda é superior tecnicamente, mas que o Vasco hoje compete. Acho que era isso que o Vascaíno queria ver, competiu e mais do que isso venceu também. É verdade. André, boa noite pra você. Coisas que o Flamengo tem que o Vasco não tem, ou ainda não tem, a gente sabe. Agora, hoje, o que o Vasco demonstrou, o que o Vasco teve, que o Flamengo não teve e não vem demonstrando ter nessa temporada? Pois é, competência no campo de futebol. Boa noite a todos, meus caros, aos que nos acompanham também, é claro. Esse resultado ele tem um significado, né, William? Porque se o Vasco tivesse feito uma partida boa como fez contra o Fluminense, por exemplo, e perdeu o clássico, e aqui no Linha de Passe a gente disse, olha, é claro, o torcedor do Vasco esperava mais, hoje ele está chateado, mas talvez revendo o jogo, talvez pensando melhor, ele vai perceber, olha, o primeiro tempo do Vasco foi bom, o Vasco competiu com o Fluminense, ali no começo do segundo tempo teve um cabeceio do Pedro Raul que poderia ou deveria ter sido gol, talvez o resultado fosse outro, mas ali foi uma atuação de um novo time, com um bom poder de competição, mas um resultado que não era o que o Vascaíno queria, é óbvio. Durante os últimos dias, se perguntava se esse poderia ser o clássico Flamengo e Vasco mais equilibrado dos últimos tempos. E tudo indicava para uma resposta positiva, sim, porque o Vasco está lidando com a boa pressão, a pressão que anima, a pressão que estimula, diante de um adversário que é superior tecnicamente, mas está num momento horroroso. E justamente por aquilo que o Pedro disse, o contexto do Flamengo eleva a importância do clássico, porque agora o campeonato estadual, até o Brasileirão começar e o resto do calendário, é o que o Flamengo tem. Sim. Então não adianta você olhar para o não, vamos usar o estadual para observar. Não, o Flamengo já não tem mais essa oportunidade. Esse navio, como se diz no inglês, esse navio já partiu, esquece. Aquilo que o Flamengo não conquistou, o coloca numa posição de máxima importância ao campeonato estadual e o que tem no calendário, que é mais relevante que o campeonato estadual, mas o Flamengo claramente hoje não se mostra preparado para esses desafios todos. Aí o Vasco não só compete, não só equilibra, não só leva perigo, não só é melhor, como ganha.
Então, o resultado, além da atuação, tem significado. O Vasco está num novo momento. O retorno do Vasco às grandes possibilidades de títulos importantes não é uma coisa do dia para a noite, não é para agora. Mas o Vasco que tem o Flamengo, o projeto de reestruturação do Vasco, que obviamente tem o Flamengo como objetivo, não o Flamengo em si, mas aquilo que o Flamengo disputa, o calendário que o Flamengo tem, os títulos que o Flamengo ganhou nos últimos anos. Hoje o Flamengo caiu e não foi um resultado circunstancial do ponto de vista do jogo. O Vasco mereceu vencer, o Vasco poderia ter vencido por mais, foram bolas na trave, um pênalti desperdiçado pelo Pedro Raul que o Santos pegou, o Flamengo teve sua chance sim, mas se o Vitor Pereira, a comissão técnica do Flamengo, a diretoria do Flamengo em si, se eles quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não seria possível, não conseguiriam comprar com todo o orçamento que o Flamengo tem. Eu não estou fazendo graça. Assim, mas o Flamengo é curioso, tem um orçamento de... O Flamengo vale 1 bilhão e 200 milhões, não é isso? Exato. E com todo o mérito das pessoas que conseguiram trabalhar do ponto de vista administrativo para o time atingir esse patamar, esse nível e trabalhar com essas condições. Se quisessem comprar uma semana de tranquilidade, não iam achar, não iam conseguir. Quem tem não ia vender para o Flamengo hoje nem por todo o dinheiro do mundo. E essa é uma situação que a gente precisa considerar, porque tem mudanças no time, tem mudança na forma de atuar, é uma defesa de 3, o Thiago defende como zagueiro, são coisas que estão acontecendo no Flamengo, mas jogo não tem, o jogo não apareceu. Mauro, tá decididamente testado esse Vasco, porque goleou, mas é o Boa Vista, goleou, mas é o Trem, ganhou, mas era a Portuguesa e tal, etc. Dá para dizer que agora já tem um carimbo de um belo teste? Tá aprovado? Tudo bem, Mauro? Boa noite, William, companheiros, abraço ao fã de esportes. É evidente que você ganhar um clássico, né, com tamanha rivalidade que existe, principalmente